Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos atualizar as notícias do Corinthians porque André Carrillo, por mais um ano, eu vou te explicar essa história. A meta do Corinthians para a última rodada, sim, tem objetivos a cumprir. E Fabinho Soldado assediado, será que ele pode sair do Corinthians? Tem a questão também envolvendo o Yuri Alberto, eu vou te contar tudo nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapaziada, papo reto, eu e você aqui. Vamos conversar? Você tá com alguma dificuldade na hora H? Você sente que já não é mais o mesmo, anda meio pra baixo, aquela intimidade entre você e a sua parceira já não acontece mais frequentemente? Resolve isso. Tadala Natural. Não tem contraindicação. Um suplemento natural liberado pela Anvisa e que não faz mal, diferentemente de alguns remédios que são vendidos por aí. Esse aqui é um aliado seguro e saudável para você poder disputar a melhor partida da tua vida. Entre em campo e seja o melhor do mundo, pelo menos em 4 paredes. O Tadala Natural vai te ajudar. Então, para você que tá ligado no canal do Chico Garcia, se liga que a Black Friday ainda tá rolando. E é a chance de você garantir 3 frascos gratuitos inclusos na tua primeira compra. Cada frasco desse aqui tem o tratamento de 1 mês, são 60 cápsulas, 2 por dia. Você pode garantir o tratamento de 1 ano, é só pedir direto pelo site e com condições especiais para quem está assistindo aqui o canal. Você pede pelo site, acompanha a entrega pelo WhatsApp e também pode tirar dúvidas pelo WhatsApp com os nossos consultores. A entrega é totalmente sigilosa e com frete grátis para todo o Brasil. Pô, vai ficar aí sem saber o que fazer? Tá com algum problema na hora H? Não tem problema. O problema é você não fazer nada para melhorar isso. Toma uma atitude, tome Tadala Natural. Esse não faz mal. Bora, rapaziada. Obrigado pelo carinho, pelas mensagens, pelos comentários aqui. Obrigado de coração por tudo que vocês estão fazendo aqui, potencializando, aumentando ainda mais esse canal. Então, sejam todos muito bem-vindos. Bora atualizar as notícias do Timão, porque o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, concedeu uma entrevista exclusiva ao portal Meu Timão, que vocês conhecem bem. Um abraço para a rapaziada de lá, que faz um brilhante trabalho. O Flávio Ortega estava na entrevista, não sei se era o Marco Belo, quem é que estava junto também. E o Fabinho Soldado concedeu essa entrevista exclusiva e revelou algumas situações. Entre elas, uma que eu julgo muito importante. O André Carrillo, que é o peruano que chegou junto do Memphis, que a gente tem destacado aqui, chegou às vezes até um pouco ofuscado pelo holandês, não teria como ser diferente, né? Quando chega o Memphis Depay, o André Carrillo ficou um pouco até esvaziado, tinha-se uma ideia de que ele seria um atacante e começa a jogar no meio campo, começa a jogar por dentro, e a gente sem entender muito bem. Depois a gente foi descobrir, né, porque, vamos lá, vou ser honesto com vocês, né, a gente até está acompanhando mais o futebol da Arábia Saudita agora, que a Band, né, onde eu trabalho, está transmitindo, mas não chegava tanto assim, né, quando o Ramon Dias estava no Al Hilal, ele já utilizava. Depois a gente viu alguns jogos, né? O Al Hilal que disputou o Mundial de Clubes, inclusive sob comando do Ramon Dias. O André Carrillo jogava nessa função algumas vezes. Foi indicação da comissão técnica do Corinthians. O Ramon Dias e o Emiliano Dias entenderam que o Carrillo poderia ser um jogador útil. Ele estava no Al Qadisiyah, que é um time que inclusive estava disputando o acesso, né? Subiu para a elite da Arábia Saudita, recebeu grandes investimentos. O Carrillo estava lá recentemente, terminou o contrato, veio livre e acabou chegando para reforçar o Corinthians. Ele já tem 33 anos, 33 para 34, e mesmo assim, pelo que a gente via dele na seleção peruana, achei que viria para jogar no ataque. E ele começou a ser utilizado por dentro, né, no meio, e assim se tornou um referencial do time. Pela qualidade técnica, pela frieza que ele tem nos movimentos, pela qualidade tática. Ele tem uma leitura de jogo absurda, ele ocupa os espaços, ele joga em várias funções, ele constrói o jogo, ao mesmo tempo ele marca, ele cerca, ele organiza, e mesmo assim, mesmo sendo um jogador de meio campo, praticamente um segundo volante, né, porque ele é esse vértice direito, né, o Bidon, o vértice esquerdo, normalmente tem um primeiro homem, ou o José Martínez ou o Ranieri. O André Carrillo tem apenas 2 cartões amarelos em 18 partidas disputadas, vejam só. No jogo contra o Bahia, para vocês terem uma ideia, de 52 passes, ele errou 2. Ele acertou 50 e ainda participou dos gols do Corinthians. Então, assim, é impressionante a interferência direta dele no time.
no sentido de potencializar a qualidade tática da equipe, o André Carrilho é uma peça fundamental nesse sentido. O Fabinho foi questionado sobre isso e disse que ele já está conversando com o agente do jogador para estender o vínculo. O que acontece? O jogador vem de um outro cenário, um outro mercado, a Arábia Saudita, segundo o Fabinho, não surpreendeu a qualidade dele, mas é dentro de uma proteção para o clube, para o jogador, né? Já numa idade avançada, 33 anos, né? Enfim, era uma promessa do Augusto, né? Não contratar jogadores acima de 30 anos, mas ok, tem exceções, né? Que a antiga gestão contratava muitos acima dos 30, né? E acabou liberando vários desses jogadores. Então, quando chega um jogador assim, você se protege, faz um contrato de uma temporada. Foi o que aconteceu. Ele tem contrato até junho de 2025. Ele tem mais meio ano de contrato. E aí, por conta do bom futebol que ele vem apresentando, existe uma preocupação, né? Poxa vida, o Corinthians vai perder esse jogador, vai assinar um pré-contrato com outra equipe, vai chegar na metade do ano, ele vai ter que ir embora. E aí o Fabinho revelou nessa entrevista que já está conversando com o agente do jogador para estender o contrato por mais uma temporada e que, inclusive, existem gatilhos no seu contrato, justamente nessa ideia de proteção. O Fabinho usou a seguinte expressão, né? A gente não pode pensar só na chegada, a gente tem que pensar na chegada, no meio e no fim. Então, se o cara dá certo, se não dá, tem proteção para cá, tem proteção para lá. E que o Fabinho não revelou quais gatilhos eles seriam. Como ele não marcou nenhum gol ainda, tem 2 assistências, mas tem 18 partidas disputadas, eu imagino, 10 como titular, eu imagino que esses gatilhos eles sejam no sentido de participação da equipe mesmo. E aí isso já garante uma renovação automática. Então, assim, é uma questão que daqui a pouco vai gerar uma valorização salarial, é natural, quando você estende o contrato, mas isso até o final do ano deve ser resolvido. Na verdade, o Fabinho falou até semana que vem, na verdade, deve resolver aí para estender o contrato do André Carrilho, que, repito, é uma das peças fundamentais no esquema do Ramon, é um jogador que rapidamente ele encaixou, um cara que assim... Você vê como um cara é inteligente para jogar, né? Que ele não precisa de muita coisa. Botou ele ali na ponta, ele joga, botou no meio, ele joga, botou de segundo homem, ele joga, e ele tá administrando tudo sem suar, né? Sem fazer esforço, tocando aqui, quase não erra passe, participa de gols, marca lá atrás, organiza a defesa. Jogadoraço. Precisa fazer exatamente o que o Fabinho Soldado está fazendo. O Fabinho Soldado, na verdade, nessa entrevista, ele revelou outras tantas situações, como o Maicon, por exemplo, que tem contrato só até o final desse ano e que ele entende que o Maicon entende o Corinthians e tudo mais e que daqui a pouco se entra num denominador comum para que ele possa permanecer. É uma situação que a gente ainda vai ter que ver, né? Porque ele teve essa lesão do ligamento cruzado do joelho que afastou ele da temporada inteira praticamente. Falou sobre várias questões e o Fabinho revelou também nessa entrevista que a preocupação dele, além de reforçar pontualmente, que isso é necessário, de manutenção do elenco, que eles não querem perder ninguém. Isso é muito difícil, a gente sabe, na medida em que o clube depende muitas vezes dessa sustentabilidade. É claro que o Corinthians passou por uma reformulação muito grande no início do ano e que agora não precisa disso, precisa de reforços pontuais. O Fabinho entende dessa maneira e que o maior reforço, segundo ele, é manter o que lá está. Repito, sabemos que é difícil. Se chegar uma proposta para o Breno Bidon, se chegar uma proposta para o Yuri Alberto, é complicado. Até pela vontade dos atletas, até são multas altas, o clube está protegido, a gente sabe disso. Mas a gente sabe também que essa multa alta ela é uma proteção. Quando chega um clube da Europa para contratar, essa negociação ela acaba acontecendo. E o Yuri Alberto deu uma entrevista para o Benja, para o podcast que o Benjamin Bach tem, o Benjamin Múcio. E claro que o Benja perguntou inclusive, né, de bate-pronto para o Yuri, de 0 a 100, qual a chance dele ficar ou sair do Corinthians, agora eu não lembro. E aí o Yuri meio que titubeia, assim, ele respira, ele ri, e ele fala assim, poxa, aí você me quebra. Por que o Yuri falou isso para o Benja? Porque qualquer resposta que ele desse seria complicado. Se ele diz, sei lá, é 10, de 0 a 100, né? É 10, é 0, é 20, e o torcedor ia ficar chateado. Ia falar, pô, como assim? De 0 a 100 a chance de você ficar é 20, é 30? Ou seja, tem 70% de chance de você sair. Se ele dissesse, não, é 100% de eu ficar, e amanhã vem uma proposta e ele vai embora, ia dar ruim também. Então, assim, aí depois eles conversaram, ele falou assim, não, eu quero ficar, eu gostaria muito de ficar, mas eu também tenho o sonho
de jogar na Europa, na Premier League. Então o Yuri foi muito sincero, na verdade, né? Ele disse que ok, ele gostaria de ficar, mas ele tem um sonho de jogar na Europa. Então ele deixou, não é a porta aberta, ele deixou a porta escancarada, deixou a janela, portas e venezianas e ventarolas abertas, do tipo assim, se chegar uma proposta, ele já falou sobre isso, na verdade, em outros momentos, é que dessa vez ele reforçou. E aí eu sei que o torcedor se divide, né? Porque o torcedor pensa assim, caramba, poxa, o cara tomou pancada aqui, agora que é a hora dele brilhar, poxa, merece, né? Vai lá. Não, aqui é Corinthians, pô, ele tem que jogar aqui. Eu acho que o Corinthians tem uma boa perspectiva no ano que vem de brigar por coisas grandes e acho que o Yuri seria fundamental. Você vê o time como está encaixado, a dupla dele com o Memphis, né? Ele revelou até que eles têm uma comunicação meio incomum, assim, né? Porque eles não se entendem. E que o André Ramalho, que fala inglês, sacaneou o Yuri dizendo assim, cara, eu acho engraçado como você fica falando e você acha que ele tá te entendendo e, na verdade, vocês não estão se entendendo, mas o que importa é que dentro de campo eles se entendem. Eles falam a mesma língua dentro do gramado. Isso é que vale. Então, cara, é uma parceria que tá funcionando, uma perspectiva muito boa. Eu tenho para mim que se o Yuri ficar, cara, ele tá muito perto de fazer história e conquistar um grande título pelo Corinthians. Mas, às vezes, o tempo do futebol é outro. Chegar uma proposta hoje, você não sabe se ela vai vir amanhã. O jogador convive com lesões, com intempéries. Né? O cara não sabe, né, como é que vai estar a vida dele daqui a um ano. Então, às vezes, o cara aproveita quando vem a oportunidade. Então, se chegar uma proposta agora, ou na metade do ano que vem, é muito difícil segurar o Yuri Alberto, ainda mais se vier da Premier League, do futebol inglês, onde ele acha que se identifica, onde ele gostaria de jogar. Deixou a porta aberta. Então vai precisar, se o Augusto Melo, que já disse, o Yuri não sai, tem uma multa alta, o Yuri é nosso e não sei o quê. Eu acho que é papel do dirigente fazer isso, mas vai precisar de uma habilidade maior para construir isso. Porque se chegar uma proposta e o Corinthians recusar, como aconteceu com o Southampton na metade do ano e tal, e ele estava até inclinado aí, mas o Corinthians segurou ele acertadamente, vai ter que ter uma habilidade para manter o jogador por mais um tempo, porque me parece muito clara a vontade dele, até por tudo que ele passou, e ele está finalizando o ano como artilheiro do Brasil e possivelmente do Campeonato Brasileiro. Hoje ele divide a artilharia com o Alejandro com 14 gols e tem ainda uma última rodada, e é sobre isso que eu queria falar. A última meta do Corinthians é tornar Yuri Alberto artilheiro do campeonato. Tem mais um jogo para acontecer, ele está dividindo a artilharia do Brasil máxima com o Pedro com 30 gols, então se ele fizer mais um, ele se isola na artilharia do Brasil. Ele está dividindo a artilharia do brasileiro hoje com o Alejandro, então o Alejandro pode marcar na última rodada, o Estevão pode marcar na última rodada, e aí se tornar o artilheiro, o Estevão tem 13. Enfim, ele está disputando essa artilharia. E tem mais um jogo a ser realizado contra o Grêmio em Porto Alegre. O Corinthians não perde mais a pré-Libertadores, já está garantido. Pode ser que fique em oitavo ou em sétimo, aí tem uma questão de premiação aí do Campeonato Brasileiro, que importa mais para o clube do que para o torcedor. Mas nos bastidores, no vídeo de bastidores depois do Bahia, o Ramon Dias falou no vestiário, né, que a meta para domingo era tornar o Yuri Alberto artilheiro. E o Corinthians não tem um artilheiro do campeonato desde o Jô em 2017, quando o clube foi campeão. Então seria importante ter um jogador como artilheiro e seria bom para o Yuri também, né? Depois de tudo que ele passou nessa temporada, acho que ele estará no radar da seleção brasileira nas próximas convocações, pelo menos acho que merece, né, por tudo que ele vem fazendo. E aí, consequentemente, ele teria mais gols, né? Chegaria a 31, 32 gols, não sei quantos ele poderia fazer contra o Grêmio. Dá uma segurada também, Yuri, né? Calma também, né? Não precisa fazer, pode fazer um, tomar dois, né? O Grêmio ganha 2-1, o Yuri faz um gol, dá empatezinho 1-1, o Yuri faz um gol, tá tudo lindo, tudo certo, torço para isso, para que o Yuri faça um gol, mas que, né, calma também, né? Bom, não vai mudar a vida de nenhum dos dois, né? Felizmente, esse último jogo é quase um amistoso entre Grêmio e Corinthians lá em Porto Alegre. Enfim, essa é a meta do Corinthians, tornar Yuri Alberto artilheiro. E aí, esperar se vem uma proposta ou não, aí a gente vai ter que aguardar para ver se, né, realmente isso pode acontecer. E também, voltando à entrevista do Fabinho Soldado, sobre várias situações que ele falou, né, sobre a questão política, do impeachment e tudo mais, a galera perguntou para ele, do meu timão, sobre a possibilidade dele sair do Corinthians.
seja com impeachment ou não, porque como ele virou um profissional de mercado, né, ele é um dirigente, né, digamos assim, foi jogador, né, um dirigente que, enfim, construiu a carreira como executivo, ele tem sofrido assédio de outros clubes. Se fala em Atlético Mineiro e Bragantino nesse momento, buscando informações do Fabinho Soldado, e o Inter chegou a fazer uma proposta na metade do ano em que ele recusou. Isso realmente está acontecendo. Ele confirmou, diz que é normal, diz que recebe com naturalidade, que isso é bom também para o Corinthians, para ele, evidentemente, né? Mas significa que o trabalho está sendo bem feito, mas que ele se comprometeu com o Augusto Melo, ele está muito fechado com o Augusto Melo, pela entrevista deu para perceber isso, e que ele pretende ficar em 2025, 2026, que ele pretende seguir o trabalho, e aí aqui uma opinião, né? Foi a grande contratação do ano para o Corinthians. Todas as outras vieram depois de Fabinho Soldado, com exceção do Rodrigo Garro, né, que já estava ali, e outros jogadores que chegaram no início da temporada, mas é a partir do Fabinho Soldado que o time muda de patamar, que o time cresce, e mais do que isso, né, porque o Fabinho não é só um contratante, ele não é só o executivo que pega o telefone, liga e contrata, ele é um cara que acalmou o ambiente, ele é um cara que coordenou o vestiário, é um cara que comandou o futebol, que era uma pasta abandonada ou nas mãos do Rubão, que era um dirigente né, mais beligerante, mais com declarações, com, sabe, aquele dirigente moda antiga. Quando o Augusto Melo seleciona o Fabinho Soldado para que ele seja o cara do vestiário, você viu o que aconteceu, né? E foi o Fabinho que bancou Ramon Dias mesmo nos piores momentos, foi o Fabinho Soldado que vai buscar o Memphis, que contrata o Carrilho, que contrata esses outros jogadores e que está negociando, inclusive, manutenção de elenco para a próxima temporada. Então, muito do sucesso do Corinthians, nessa arrancada histórica, incrível, de 8 vitórias consecutivas, tem a ver com a atuação de Fabinho Soldado. A contratação do Hugo Souza, né? É uma visão do cara que conhecia o Hugo do Flamengo e que apostou, e que buscou ele no Chaves de Portugal. Ninguém imaginava. Cássio, Carlos Miguel, naquela loucura, o Corinthians sem goleiro, teve que botar o Donelli numa fogueira e ele realmente teve dificuldades, e ele busca o Hugo Souza, quando ninguém acreditava no Hugo. O Fabinho tinha um plano, a gente não sabia, mas ele tinha um plano, trouxe o Hugo, trouxe o Carrilho, trouxe o Memphis, Thales Magno e por aí vai. Olha, Fabinho Soldado. E que bom que ele vai permanecer, porque muito do sucesso do Corinthians para o ano que vem também passa por ele. E aí, o que vocês acham disso tudo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!